Hora do nosso Momento Saúde, a gente recebe hoje a nutricionista Lígia Salles, que a partir de agora vai tirar as suas dúvidas aí de casa. Lígia, muito bem-vinda aqui, prazer tê-la conosco. Vamos começar então com a pergunta da Juliana do Irajá, aqui em Ribeirão Preto. Depois do carnaval, qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar compensar os excessos? Ótima tarde, Lígia. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, gente, o maior erro que as pessoas costumam cometer é querer fazer dieta restritiva, jejuns muito loucos. Então, assim, não façam esse tipo de coisa. É só voltar à rotina normal, beber bastante água, consumir um pouco mais de fibras. Tudo isso vai fazer diferença, mais do que uma dieta muito restritiva ou jejuns muito prolongados. Então, acho que já é a pergunta do Carlos aqui da Ribeirânia, em Ribeirão Preto. Dieta restritiva funciona ou só atrasa o processo de um emagrecimento saudável, Lígia? Gente, essa pergunta, ela se autorresponde, né? Porque pode atrasar o processo sim. De uma forma imediata, pode até gerar um resultado interessante, a pessoa emagrece, mas a longo prazo não é tão interessante assim, porque pode ter efeito sanfona. A Fernanda, do Alto da Boa Vista, perguntando, é possível conquistar o shape sem abrir mão totalmente dos doces e das bebidas? É possível, desde que seja com moderação, porque doce e bebida faz muito mal para o organismo em si, né? E são muito calóricos, então tem que tomar bastante cuidado. O Sérgio de Jardinópolis, quais são as melhores frutas para diabéticos, Lígia? Bom, gente, fruta, ela é riquíssima em frutose. Então, assim, ela em si, a gente recomenda num consumo geral, mas sempre associada a uma fonte de fibra para reduzir o pico glicêmico. Porque nenhuma fruta em si não tem açúcar, então todas elas vão gerar um pico de glicemia. Então a gente sempre associa fibra, que é um exemplo, aveia, chia, linhaça, para ajudar a consumir essa frutinha aí para diabético. Vamos tentar ajudar o Rodrigo do Nova Aliança. Ele quer saber, Lígia, quanto tempo demora, em média, para o corpo voltar ao equilíbrio depois do exagero. Então vamos lá, quem curtiu o carnaval, talvez tenha exagerado aí na bebida, na comida, quantos dias mais ou menos para o corpo entender que a rotina está voltando? Olha, em média, uma semaninha aí para voltar tudo para o eixo, viu? O álcool em si, uns 3 dias para sair do organismo. Ou seja, para a galera que já voltou, não espera na segunda-feira não, já volta para a academia hoje. Já volta hoje. Vamos então agora para a pergunta da Marina, do Botânico. Ela está perguntando, detox funciona ou o corpo já faz isso sozinho? Normalmente o corpo ele tem um sistema de detox que ele faz isso sozinho, mas tem alguns alimentos que ajudam a potencializar esse processo. Então, beber bastante água, que gera uma redução, né, do acúmulo de líquido pós-festas, uma dieta rica em fibras, menos industrializados, menos embutidos também, alimentos ricos em sódio, a gente não recomenda, então ajuda bastante a reduzir. Chás também é interessante. O Paulo, dos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, o que é mais importante para emagrecer? Dieta, alimentação no caso, ou exercício físico? Olha, essa é uma pergunta que as pessoas confundem bastante, porque todo mundo acha que o exercício físico ele compensa uma alimentação ruim. Mas se você quiser emagrecer, é dieta. O exercício ele não compensa uma alimentação ruim. Não adianta você se matar de fazer exercício e encher a cara no fim de semana. Falando em dieta agora então, Lígia, a Tatiana do Sumarezinho tem uma pergunta aqui que é interessante. Aquela história de comer de 3 em 3 horas é uma regra ainda válida na nutrição? Não é. Normalmente, o que a gente recomenda? Algo que você consiga fazer a longo prazo. Então, se você não consegue comer de 3 em 3 horas devido à rotina ou porque você não sente muita fome, desde que você não compense exageros na próxima refeição, dá para facilmente comer a cada 4, 5, 6 horas. Então, depende muito de cada organismo. Pergunta agora do Bruno, do Parque dos Bandeirantes aqui em Ribeirão Preto, perguntando se o carboidrato é realmente o vilão da dieta. Olha, gente, acho que o crime de todo mundo é amar demais o carboidrato, né? Mas não é um vilão. Pelo contrário, a célula de gordura, ela precisa do carboidrato para ser queimada e ele é a principal fonte de energia do organismo, do cérebro também. Então, não é um vilão, pelo contrário, ele ajuda bastante.
Essa situação incomoda muito e acontece muito, como por exemplo a Aline está dizendo aqui, ela que é da City Ribeirão. Como evitar o efeito sanfona depois de uma dieta, Lígia? Gente, essa é uma pergunta muito válida, porque todo mundo se esforça bastante para emagrecer, mas depois que emagrece, para, né, de fazer a dieta. Então, no final das contas, o que a gente recomenda? É fazer algo que vai ser sustentável a longo prazo, que você consiga manter para o resto da vida. Assim que você vai evitar o efeito sanfona mesmo, construir hábitos que você vai conseguir levar. Suplementos, eles são realmente necessários para quem busca o ganho de massa muscular? É a pergunta do Marcelo, do Jardim Paulista. Não obrigatoriamente. Ele ajuda bastante, sim, que a gente tem whey, creatina, enfim, que são legais, mas uma base alimentar sólida e consistente é o que mais vai fazer diferença. E aquela história, Lígia, já pegando o gancho, já que você falou de whey, de creatina, aquela história que a creatina pode sobrecarregar a função renal. Mito ou verdade? É um mito. Hoje a gente já sabe, né? A creatina é um suplemento muito estudado, inclusive está presente em vários estudos científicos aí. É um mito porque se você não tem nenhum problema renal, não vai ter problema. Ah, nossa, mas precisa beber mais água porque você está fazendo uso da creatina? Se você precisa fazer isso é porque você já não bebia água o suficiente. Então, é um mito, sim. Pergunta da Liamar, da Vila Virgínia. Qual a dica de alimentação para quem tem a mesma condição de uma pessoa diabética e não pode consumir o açúcar? Como? Desculpa? Aqui deu a entender que ela não tem a diabetes confirmada, mas ela tem uma condição que é muito parecida com quem tem diabetes. E aí, o que ela pode colocar na alimentação? O que pode ajudar ela? Você disse, por exemplo, resistência à insulina, provavelmente. Perfeito, é o que ela está querendo dizer. Acredito que sim. A dieta para um diabético é uma dieta que eu recomendaria para qualquer pessoa de população geral, mesmo que não tenha. Porque a ideia é sempre a gente reduzir picos glicêmicos da dieta. Então, assim, carboidrato simples, sempre associado de uma fonte de proteína. Então, por exemplo, vai consumir o pãozinho francês, consome ele com ovo, com queijo, que já ajuda bastante a reduzir o pico de glicemia da dieta em si. A Camila da Vila Seixas, Lígia, pedindo para você exemplificar aí a diferença básica de uma dieta de quem vai emagrecer de quem precisa ganhar músculo. Os alimentos, eles são basicamente os mesmos, que são alimentos construtores, carboidratos e proteínas, mas o que muda é a estratégia e a quantidade. Porque como é injusto, quem precisa ganhar massa muscular precisa comer mais. E quem precisa emagrecer, normalmente precisa entrar em déficit calórico. Então, é uma dieta um pouco mais restrita em calorias. A Rosângela de Ribeirão Preto, por que as mulheres, Lígia, na menopausa, elas têm mais dificuldade para emagrecer? Depois dos 30 anos, e eu estou dizendo 30 porque é a base científica que a gente tende a perder mais massa muscular. E aí, consequentemente, o metabolismo ele fica mais lento. Então, isso faz com que você tenha que comer menos. Fora que, na menopausa, os hormônios eles entram num colapso. Então, eles ficam um pouco bagunçados. E nós, mulheres, a gente já tem essa propensão, né, a acumular um pouco mais de gordura. É por isso que na menopausa isso acontece, por causa dessa desregulação hormonal mesmo. Pergunta da Valquíria de Mococa, e preocupa. Ela acho que já está bem respondido aqui na pergunta. Queria saber se a cervejinha faz a barriga aumentar. Ela faz, gente. Pior que o carboidrato dela vai direto para a barriga. É bem injusto também, então tem que consumir com moderação. Exato. A Patrícia do Jardim São Luís aqui em Ribeirão, Lígia, pedindo dicas então de como organizar uma alimentação saudável, já que a rotina dela é extremamente corrida. Olha, se você puder tirar um tempinho para fazer as marmitinhas no fim de semana, ou já deixar a comida pronta, deixar lanches mais práticos, já ajuda bastante. Mas assim, é muito fácil você carregar uma frutinha por aí, carregar uma castanha, um iogurte. Então isso é só a gente colocar na boca, na bolsa, desculpa. E se você puder deixar a comidinha pronta, também ajuda bastante. Diego do Planalto Verde em Ribeirão perguntando, virou moda também esse tal do jejum intermitente, né? Ele é seguro, ele é para todo mundo ou não? Olha, é uma pergunta bem complexa, porque as pessoas confundem bastante essa questão do jejum. Ele não é para todo mundo, mas a gente tem vários estudos científicos falando sobre os benefícios do jejum, inclusive para quem é resistente à insulina ou diabético. Mas se você não consegue sustentar a longo prazo, a gente não recomenda, fora que ele pode causar muita perda de massa muscular, então é sempre feito com auxílio profissional. Aquela história do fim de semana livre da alimentação, pode comprometer a semana toda, Lígia? Pode. E aí, quais as dicas? Como que a gente controla isso? Você já respondeu ela, né? Sim.
pode comprometer a semana toda, porque se você for parar para pensar, o fim de semana, para a maior parte das pessoas, ele começa na sexta-feira à noite e termina no domingo, né? Então já é quase 50% da semana. Então você acaba perdendo, né? E aí eu tenho vários pacientes que até comentam: ah, nossa, mas eu pesei na sexta, tava com 2 quilos a menos do que eu tô na segunda-feira. Então, assim, dicas: peguem leve no fim de semana, porque já vai fazer muita diferença. Consumir mais água, não precisa extrapolar em todas as refeições, escolhe 1 ou 2 refeições livres ao invés do fim de semana todo. Dicas valiosíssimas da Lígia Salles, nutricionista. Com certeza vou aderir também para o terno fechar melhor aqui. Lígia, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço para você, viu? Obrigada, um abraço. Até, Lígia. É.